Olá, eu quero falar um pouco sobre confiar no Senhor e sobre alimento espiritual, porque o que eu entendo, baseado no que eu entendo nas Escrituras, quando a gente confia no Senhor, isso quer dizer que estamos alimentados espiritualmente. Só uma pessoa alimentada, verdadeiramente alimentada espiritualmente, é capaz de confiar no Senhor. E quando eu digo confiar no Senhor, não é aquilo dizer assim, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas às vezes confia, mas na prática mesmo, acaba faltando a fé. Então, quando a gente está alimentado espiritualmente, essa confiança, ela é verdadeira. A gente não fala só de boca, a gente verdadeiramente confia, porque a gente está alimentado, a gente está fortalecido na palavra, a gente tem muito conhecimento da palavra. Então, eu quero ler aqui no Salmo de número 37, no capítulo 3, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, confiar no Senhor e fazer o bem é uma característica de quem está alimentado espiritualmente, porque as pessoas que não buscam o alimento espiritual, que é o conhecimento da palavra de Deus, elas não se preocupam em fazer o bem, elas buscam cada um o seu próprio interesse, então elas não estão nem aí para fazer o bem. E confiar no Senhor também é uma característica de quem está bem alimentado espiritualmente, ou seja, de quem busca o conhecimento da palavra de Deus. Essa é a minha forma de ver quando se fala de alimento espiritual. O alimento espiritual é a palavra de Deus, é o alimento de que a nossa alma precisa, em que devemos buscar dia após dia. Porque por mais que em algum tempo da nossa vida a gente acreditou que somos um corpo que tem uma alma, mas sabemos que isso não é verdade. Nós somos uma alma que tem um corpo. Por isso a ordem tem que ser assim. Primeiro alimentamos a nossa alma e depois alimentamos o nosso corpo. Não podemos negligenciar um e nem o outro, porque de que adianta cuidarmos do nosso corpo, alimentarmos, tomar cuidado com a nossa alimentação do nosso corpo físico e negligenciar a nossa alma. Se a nossa alma não estiver bem, o nosso corpo não vai estar bem. Se a nossa alma adoecer por falta de alimento, se a nossa alma ficar debilitada, o nosso corpo, por mais alimentado que seja, ele não tem força suficiente para suportar, porque a nossa alma, a nossa vida se baseia principalmente na nossa alma. Se a nossa alma não estiver bem, não adianta cuidar do corpo. Temos que cuidar de um e do outro, sem negligenciar um nem o outro. Porém, o alimento espiritual, o alimento da alma tem que vir em primeiro lugar. E o que é esse alimento? A palavra de Deus, que devemos buscar diariamente, buscar esse conhecimento diariamente, porque na medida que nos enriquecemos desse conhecimento, que nos enchemos do conhecimento da palavra de Deus, então a nossa alma se torna fortalecida, as tempestades vêm, as lutas vêm, porque é inevitável que elas venham. Às vezes pode até ser que alguém pense, mas não é cristã, por que está passando por essa luta? E quem diz que cristão não passa por luta? Cristão tem confiança em Deus para vencer as lutas, não é imune à luta. As lutas vêm, mas a gente estando fortalecido na palavra de Deus, alimentado da palavra de Deus, a gente confia em Deus, se alimenta da verdade e é aí que a gente tem força para lutar e vencer as nossas batalhas, as nossas guerras diárias, porque não são poucas. E sem a palavra de Deus, pode ser que alguém vença, mas é difícil. Eu não me imagino viver uma vida sem conhecer a palavra de Deus, porque já vivi no passado, porque quando eu conheci a palavra de Deus, eu já era adulta, mas depois que eu conheci, eu posso dizer sem medo de errar que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu não me imagino viver sem esta palavra, porque as dificuldades vêm, eu também tenho dias difíceis, não sou melhor do que ninguém, eu também tenho dias difíceis, mas quando os dias difíceis vêm, eu lembro da palavra, eu examino a palavra e eu encontro ali o conforto para minha alma. E ali eu me fortaleço espiritualmente,
Eu recebo do Senhor o alimento que eu preciso para me fortalecer e seguir em frente. E se eu não tivesse esse conhecimento, eu tenho certeza que a minha força física não seria suficiente para suportar todas as lutas que eu venho suportando ao longo da vida. E, enfim, o que devemos observar é que para nos alimentar espiritualmente, a gente tem que, além de ler a Bíblia, além de buscar o conhecimento das Escrituras, temos também que vigiar o que entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos, porque ao contrário do alimento físico que entra pela boca, o alimento espiritual ele entra pelos olhos e pelos ouvidos. É aquilo que vemos e ouvimos é que vai mexer com o nosso interior, seja de forma positiva ou negativa. Se o que ouvimos e vemos for bom, vai agir de forma positiva para a nossa alma, para o nosso interior. Se for negativo, tudo será o contrário. Da mesma forma, a gente pode observar que quando se fala de alimento físico, se a gente não tomar cuidado com aquilo que come, não estou falando de se privar de comer uma coisa ou outra, mas vigiar a forma de nos alimentar, sem exagerar em nada, sem excesso em nada, por mais que alguém coma de tudo. Eu mesma sou uma pessoa que eu como de tudo, só que eu não exagero em nada, por isso alimento nenhum me faz mal. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque a gente tem que vigiar, porque se faz mal para uma pessoa, pode fazer para mim também. Então eu vou comer sem exagerar, porque eu sei que se eu exagerar, vai fazer mal para o meu corpo. Então essa é a minha forma de cuidar do meu corpo, não exagerar em nada. Da mesma forma é a minha alma. Se eu busco a palavra de Deus, eu não posso buscar algo que vai contra a palavra de Deus para pôr diante dos meus olhos e dos meus ouvidos, algo que vai contra a palavra de Deus, porque se eu fizer isso, aí eu vou estar prejudicando a minha alma, de nada vai adiantar a verdade que eu busquei na palavra de Deus se eu acrescentar outras coisas que são contrárias à palavra de Deus, aos meus olhos e aos meus ouvidos. Então essa é uma vigilância que temos que ter dia após dia. Se o que temos posto diante dos nossos olhos e diante do nosso ouvido é saudável, então a nossa alma vai estar bem alimentada, se buscarmos a palavra de Deus, e vai se manter saudável, porque para o nosso corpo ter saúde, além do alimento que eu falei, o alimento físico, a gente tem que cuidar da alma. Por que eu digo a alma em primeiro lugar? Porque se a nossa alma estiver fortalecida, se a nossa alma estiver bem alimentada, nós teremos mais força para continuar. E o nosso corpo não vai ficar doente. Porém, se a nossa alma adoecer, vai refletir no nosso corpo. Muitas vezes uma pessoa fica doente e aí vai ao médico e faz vários tipos de exame, muitos exames, e o médico não consegue diagnosticar, não consegue descobrir que doença aquela pessoa tem. Isso acontece quando a doença é no interior. A pessoa não entende que a alma é que está doente, não é o corpo que está doente, é a alma. Se fosse o corpo, o médico descobria, mas quando é a alma que está doente, o médico não consegue detectar aquela doença. Ele não consegue diagnosticar. Não é por falha do médico, não. É porque a doença está na alma e o médico estudou para cuidar do corpo. Essa é a importância da gente buscar a Deus, porque a gente aprende a discernir o que é do corpo e o que é da alma. Por mais que corpo, alma e espírito é o que forma a vida, por mais que corpo, alma e espírito andem junto, mas quando se trata de cuidado, o cuidado do corpo é um, o cuidado da alma é outro. É nisso aí que devemos vigiar. E também tem outra coisa, né? A respeito da nossa boca, além de ingerir os alimentos físicos, influencia também o que sai da nossa boca, também é uma influência para a nossa vida. Então, o que devemos fazer quanto à nossa alma? Usar a nossa boca para glorificar o nome do Senhor e para repreender o mal. Porque também se buscarmos a palavra de Deus e usarmos a nossa boca para falar coisas que são desagradáveis ao Senhor,
estaremos usando a nossa boca também de forma negligente, né? Então, eu acho que uma boa forma da gente usar também a nossa boca ao favor da nossa alma é glorificando ao Senhor, primeiramente, e segundo, repreendendo o mal. Porque como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se buscamos ao Senhor, confiamos no Senhor e nos sujeitamos ao Senhor, e temos a certeza de que o Senhor está conosco, então temos autoridade para repreender o mal, e esse mal, por mais que ele ronde, ele não vai tocar nas nossas vidas, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, sob o cuidado do Todo-Poderoso, e o mal não tem nenhuma autoridade para nos tocar, a não ser que o Senhor permita por uma parte de tempo para nos ensinar alguma lição ou de alguma forma, eu não sei, os planos de Deus são ocultos. Nem sempre a gente sabe o porquê que as coisas acontecem, nem sempre sabemos o porquê que muitas vezes somos provados no sentido de passarmos por algumas aflições que às vezes a gente pensa, eu não poderia estar passando por isso. Mas poderia, se o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer ensinar alguma coisa com aquilo. Então, outra coisa que eu aprendi é que, quanto ao nosso corpo, a respeito de prevenção, se fala muito nos dias de hoje sobre prevenção e muita gente fica fazendo exame do corpo inteiro dizendo que está prevenindo contra a saúde. E por muitas vezes eu já me convidaram ali para ir numa outra cidade, fazer um exame de mama, fazer um exame disso, um exame daquilo, porque é prevenção. Então eu orei a Deus e eu perguntei, Senhor, eu devo ir fazer esse exame? E naquele momento eu não tive resposta nenhuma, mas aí, quando eu fechei os olhos para dormir, alguém falou comigo assim, eu ouvi uma voz que falava comigo, dizendo assim, a melhor prevenção contra a doença é pôr a vida no altar. Se a sua vida estiver no altar, a doença não pode lhe tocar. Aí eu fui pensar, é mesmo, que confiança é esta minha se eu ficar com medo de doença? Eu sei que eu tenho um corpo físico, sim, eu tenho um corpo físico. E um corpo físico está sujeito à doença, está sujeito a um machucado, está sujeito a qualquer coisa, pois é um corpo físico. Porém, se a minha confiança estiver no Senhor e a minha alma estiver alimentada, eu tenho certeza que eu não vou ficar doente porque a minha alma está fortalecida, então meu corpo não vai ficar doente, porque a minha confiança está no Senhor, e se alguma doença me atingir é porque o Senhor permitiu. E aquilo que o Senhor permite, Ele sabe o porquê. Por isso eu não tenho essa preocupação de... Não é que eu queira ser melhor do que ninguém, mas eu não tenho essa preocupação de prevenção, de ficar examinando o meu corpo inteiro à procura de uma doença que eu nem sei o que é que procuro. Não, eu não faço isso porque a minha fé está em Deus. Se vier uma doença e Ele permitir, Ele sabe o porquê. Se Ele sabe que eu não tenho capacidade de cuidar de uma enfermidade, de me cuidar, melhor dizendo, Ele também não vai permitir. E quanto à morte, para que ter medo? A gente sabe que ela vem. E depois a Sagrada Escritura diz que a morte do justo, ela é boa, ela é alegria para Deus. Então, eu não tenho que ter medo de nada nessa vida, nem de doença, nem da morte. Não estou desafiando, não. Eu estou dizendo que a minha confiança está em Deus. E venha o que vier, Deus cuida. Bem, eu agradeço por esse momento e se alguém assistiu e gostou, eu vou me esforçar para de vez em quando colocar um vídeo, normalmente curto, mas eu gosto de comentar a respeito da palavra, a respeito do que eu aprendo. Eu não sou pregadora, mas eu gosto de comentar o que eu aprendo na palavra de Deus, porque eu aprendi nas escrituras que a gente tem que dividir aquilo que tem. E como a única coisa de valor que eu tenho é o conhecimento da palavra de Deus,
este pouco conhecimento que eu adquiri na palavra de Deus, eu quero compartilhar. Que Deus abençoe a todos vocês que assistirem e que Deus abençoe a todos. Boa noite.